Há muitos e muitos anos, em uma era onde impérios se erguiam e caíam com a passagem dos tempos, o Egito se destacava como uma das civilizações mais esplendorosas da Terra. O rio Nilo, com suas águas férteis e cheias de vida, cortava a terra como uma artéria vital, sustentando tudo o que vivia ao seu redor. Era o Egito uma terra de faraós e deuses, de templos e pirâmides que desafiavam os céus. Mas, além do que se via, havia histórias não contadas, vidas não vistas, como a dos hebreus, que viviam sob o peso da escravidão. Os hebreus eram os descendentes de Jacó, também conhecido como Israel, que havia se estabelecido no Egito durante a vida de seu filho José. José, com sua habilidade de interpretar sonhos e sua sabedoria dada por Deus, tinha se tornado uma figura de proeminência no Egito, salvando o país de uma fome devastadora e elevando o status de sua família. Durante muitos anos, os hebreus viveram em paz e prosperidade no Egito, morando na região de Gósen, uma terra rica e fértil. Mas os tempos de paz não duraram para sempre. Com o passar dos anos, um novo faraó subiu ao trono, um homem que não conhecia José e suas contribuições. Esse faraó, ao ver o crescimento do povo hebreu, passou a vê-los como uma ameaça potencial ao seu poder. Ele temia que, em caso de guerra, os hebreus pudessem se aliar aos inimigos do Egito. Então, decidiu escravizá-los, impondo-lhes trabalhos exaustivos e brutais. Sob o comando dos capatazes egípcios, os hebreus foram forçados a construir cidades, erguer monumentos e realizar tarefas árduas, com suas vidas repletas de sofrimento e angústia. Nesse cenário de desespero e opressão, nasceu um menino chamado Moisés. Naquela época, o faraó havia ordenado que todos os meninos hebreus fossem mortos ao nascer, uma medida cruel destinada a controlar a população hebraica. No entanto, a mãe de Moisés, Jocabede, não podia suportar a ideia de perder seu filho. Com uma coragem inabalável, ela escondeu Moisés por 3 meses. Mas, quando não pôde mais mantê-lo oculto, tomou uma decisão que mudaria o destino de seu filho e de seu povo. Colocou Moisés em um cesto de junco, impermeabilizado com betume e piche, e o deixou às margens do rio Nilo. O rio Nilo, que para os egípcios era uma divindade em si, se tornou o caminho da providência divina para Moisés. As águas do Nilo, que alimentavam as terras do Egito, carregaram um cesto com o bebê até a filha do faraó, que estava se banhando no rio. Ao encontrar o bebê chorando, ela foi tocada por compaixão e decidiu adotá-lo como seu próprio filho. Ela deu-lhe o nome de Moisés, que significa o tirado das águas. Assim, Moisés cresceu no palácio do faraó, rodeado de luxo e privilégio. No palácio, Moisés recebeu uma educação que poucos poderiam sonhar. Ele aprendeu a ler e escrever hieróglifos, estudou matemática, astronomia e as leis que governavam o Egito. Moisés cresceu com o privilégio da realeza, desfrutando de banquetes suntuosos e de festas onde música e dança celebravam o poder e a riqueza dos faraós. Mas, apesar de sua criação principesca, Moisés nunca esqueceu suas raízes hebraicas. Ele sabia que, sob suas vestes reais, era um dos filhos de Israel. Essa consciência, muitas vezes, enchia seu coração de inquietação. À medida que Moisés crescia, ele se tornava cada vez mais consciente do sofrimento de seu povo. Ele via a opressão que os hebreus enfrentavam e sentia um crescente senso de injustiça em relação ao tratamento brutal que recebiam. Um dia, movido por esse senso de justiça e compaixão, Moisés decidiu visitar seus irmãos hebreus enquanto trabalhavam. Durante essa visita, ele testemunhou um capataz egípcio espancando um escravo hebreu. A ira encheu seu coração, e ele reagiu de forma impulsiva, matando o egípcio e enterrando seu corpo na areia. No entanto, o incidente não passou despercebido, e logo se espalhou a notícia de seu ato. Temendo por sua vida, Moisés fugiu para o deserto de Midian. O deserto, com suas vastas extensões áridas e silêncio opressor, tornou-se seu refúgio e escola. Em Midian, Moisés encontrou abrigo com Jetro, um sacerdote local, que o acolheu em sua casa. Jetro viu em Moisés um espírito nobre e ofereceu-lhe hospitalidade e segurança. Moisés casou-se com Zípora, filha de Jetro, e começou uma nova vida como pastor de ovelhas. A vida no deserto era um contraste marcante com o luxo do palácio egípcio. O deserto era um lugar de desafios constantes, onde Moisés aprendeu a sobreviver em meio à adversidade.
Ele aprendeu a navegar pelas vastidões do deserto, a interpretar os sinais da natureza e a viver em harmonia com a terra. As longas noites sob o céu estrelado do deserto deram a Moisés tempo para refletir sobre sua vida e seu propósito. Embora estivesse longe do Egito, o clamor de seu povo o perseguia, e ele sabia que seu destino estava entrelaçado com o deles. Durante muitos anos, Moisés viveu em Midian, cuidando das ovelhas de Jetro. O deserto era uma escola de paciência e resiliência, onde Moisés aprendeu a ouvir o silêncio, a entender os ventos e a seguir as estrelas. Ele encontrou paz em sua nova existência, mas um sentimento inquietante de destino inacabado continuava a residir em seu coração. As noites no deserto eram longas e silenciosas, proporcionando a Moisés tempo para refletir sobre sua vida e o propósito que talvez estivesse por vir. Foi então que, em um dia aparentemente comum, Moisés conduzia seu rebanho ao Monte Horebe, também conhecido como a Montanha de Deus. Era um lugar solene, com suas encostas áridas e rochas que pareciam tocar o céu. Enquanto guiava suas ovelhas, Moisés avistou algo extraordinário, uma sarça ardente. O que tornava essa visão singular era que, embora envolta em chamas, a sarça não se consumia. As folhas permaneciam verdes, e os galhos intactos, mesmo em meio ao fogo. Curioso e atraído pela visão sobrenatural, Moisés se aproximou. E então, do meio da sarça, ouviu uma voz clara e poderosa chamando-o pelo nome, Moisés, Moisés. Surpreso e reverente, ele respondeu, aqui estou. A voz instruiu Moisés a não se aproximar mais e a retirar as sandálias dos pés, pois o lugar onde estava era a Terra Santa. Com um coração palpitante, Moisés obedeceu, ciente de que estava na presença do Divino. Deus, manifestando-se na sarça ardente, revelou-se a Moisés. Ele declarou que havia escutado o clamor de seu povo no Egito e que chegará o momento de libertá-los da escravidão. A missão que Deus confiou a Moisés era monumental, retornar ao Egito e conduzir os hebreus à liberdade. Moisés, no entanto, estava cheio de dúvidas. Ele questionou sua capacidade, sua eloquência e temeu o poder do faraó. Mas Deus prometeu estar com ele, concedendo-lhe sinais para demonstrar seu poder, transformou o cajado de Moisés em uma serpente, em seguida, de volta a um cajado, e tornou a mão de Moisés leprosa e a curou instantaneamente. Com esses sinais, Moisés ganhou coragem. Ele sabia que não estava sozinho, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estava com ele. Com o coração firme na missão divina, Moisés partiu de Midian, sua alma repleta de uma nova determinação. Ele sabia que a jornada seria árdua e cheia de desafios, mas sua fé e convicção eram inabaláveis. Moisés estava pronto para enfrentar o faraó e libertar seu povo da escravidão. No caminho de volta ao Egito, Moisés encontrou-se com seu irmão Arão, que Deus havia designado como seu porta-voz. Juntos, eles foram ao faraó, exigindo a libertação dos hebreus. O faraó, com o coração endurecido e orgulhoso, recusou-se. Assim começaram as pragas que assolaram o Egito, cada uma mais devastadora que a anterior, desde a transformação das águas do Nilo em sangue até a invasão de rãs, piolhos, moscas, a morte do gado, úlceras dolorosas, chuvas de granizo, nuvens de gafanhotos, a escuridão impenetrável e, finalmente, a morte dos primogênitos. Cada praga foi uma demonstração do poder de Deus e um desafio à autoridade dos deuses egípcios. O Nilo, que era adorado como uma divindade, transformou-se em sangue, incapaz de sustentar a vida. As rãs, associadas à fertilidade, tornaram-se uma praga avassaladora. Os piolhos e as moscas trouxeram desespero e desolação, enquanto a morte do gado afetou a economia e a força do Egito. As úlceras causaram dor e sofrimento, e as chuvas de granizo destruíram colheitas inteiras. Apesar de cada praga, o faraó prometia libertar o povo, mas recuava assim que o tormento passava. Finalmente, a última praga, a morte dos primogênitos, quebrou o coração do faraó. Ele cedeu e permitiu que os hebreus partissem. Moisés, então, liderou a saída do Egito, a famosa Êxodo, guiando o povo através do deserto em direção à liberdade. Foi um momento de triunfo e esperança, mas também de incerteza e desafios. A jornada através do deserto foi repleta de dificuldades. Os hebreus enfrentaram a escassez de água e comida, insegurança e medo do desconhecido.
Eles murmuravam e questionavam Moisés, lembrando-se das panelas de carne ou do Egito. No entanto, Deus estava sempre presente, guiando-os como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Em Mara, as águas amargas foram tornadas doces por Moisés, e em Refidim, ele fez jorrar água de uma rocha para saciar a sede do povo. Ao chegarem ao Mar Vermelho, encontrarão-se encurralados entre o mar e o exército do faraó, que havia mudado de ideia e decidiu persegui-los. Moisés, ouvindo as instruções de Deus, ergueu seu cajado, e as águas se dividiram, permitindo que os hebreus atravessassem a seco. Quando os egípcios tentaram segui-los, as águas retornaram, submergindo o exército inimigo. Essa libertação milagrosa foi um testemunho do poder e fidelidade de Deus, reafirmando a liderança de Moisés e a proteção divina sobre seu povo. Após a travessia do Mar Vermelho, Moisés liderou o povo até o Monte Sinai, onde Deus fez um pacto com Israel, dando-lhes os 10 mandamentos. Essas leis não eram apenas regras, eram a fundação moral e espiritual que moldariam a identidade do povo de Israel. No Monte Sinai, Deus se manifestou de maneira impressionante, com trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa cobrindo a montanha. O povo, aterrorizado, pediu a Moisés que falasse com Deus em seu lugar, temendo ouvir diretamente a voz divina. A história de Moisés não é apenas uma crônica de libertação física, mas também uma narrativa de transformação espiritual. Moisés, que começou sua vida no palácio, encontrou seu verdadeiro propósito no deserto. Ele tornou-se um líder humilde, moldado pela experiência e guiado pela fé. Mesmo quando enfrentou rebeliões e dúvidas do povo, Moisés permaneceu fiel ao chamado divino. Ele intercedeu pelo povo quando adoraram o bezerro de ouro, mostrando um coração cheio de compaixão e paciência. Sua liderança era baseada no serviço e na obediência a Deus, características que o destacaram como um dos maiores líderes da história. Moisés nunca entrou na Terra Prometida, mas seu legado perdura. Ele nos ensinou que a verdadeira liderança é servir, que a fé pode mover montanhas e que o chamado de Deus pode transformar até mesmo o mais improvável dos indivíduos. Sua história nos inspira a ouvir a voz divina em nossas vidas, a seguir o caminho que Deus traçou para nós, mesmo quando a jornada parece impossível. Ao refletirmos sobre a vida de Moisés, somos lembrados de que cada um de nós tem um propósito divino. Pode não haver uma sarça ardente em nosso caminho, mas Deus ainda nos chama de maneiras únicas e pessoais. Nossa resposta, como a de Moisés, pode mudar o curso de nossa vida e impactar aqueles ao nosso redor de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Moisés deixou um legado de fé e liderança que transcendeu gerações. Ele é lembrado como um profeta, um libertador e um amigo de Deus. A história de Moisés é um testemunho da fidelidade divina e da força transformadora do chamado de Deus. Ele nos desafia a viver com coragem e fé, a ouvir a voz de Deus em nossas vidas e a seguir seu caminho, não importa o quão difícil possa parecer. À medida que seguimos nossa própria jornada, podemos encontrar inspiração na vida de Moisés. Ele nos lembra que mesmo em tempos de dúvida e desespero, Deus está conosco, guiando-nos e capacitando-nos para realizar coisas maiores do que jamais poderíamos imaginar. A história de Moisés nos chama a confiar em Deus e a seguir seu plano, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Que possamos, como Moisés, responder ao chamado de Deus com coragem e determinação, confiando que Ele está conosco em cada passo do caminho. Que nossas vidas sejam um reflexo de Sua glória e um testemunho de Sua graça e amor infinitos. E que, como Moisés, possamos ser líderes que servem, guiados pela fé e pela obediência ao chamado divino. Ao longo dos anos, a história de Moisés tem sido contada e recontada, transmitida de geração em geração como um exemplo de fé e coragem inabaláveis. Moisés, com sua vida de desafios e triunfos, continua a inspirar aqueles que buscam seguir a vontade de Deus em um mundo repleto de incertezas. Os hebreus, sob a liderança de Moisés, enfrentaram muitos desafios durante sua jornada pelo deserto. Além das dificuldades físicas, enfrentaram desafios espirituais e emocionais, lutando para manter a fé em meio a provas e tribulações. Moisés, como líder, foi um pilar de força e orientação, lembrando ao povo as promessas de Deus e sua fidelidade. No deserto, Deus providenciou maná do céu para alimentar seu povo, demonstrando sua provisão contínua e cuidado amoroso. Moisés, como mediador entre Deus e o povo, muitas vezes intercedia em favor dos hebreus, buscando misericórdia e direção divina.
Ele foi um líder que demonstrou compaixão e paciência, mesmo quando enfrentou desafios pessoais e dúvidas. A jornada dos hebreus pelo deserto não foi apenas uma travessia física, mas também uma jornada de transformação espiritual. Deus usou esse tempo no deserto para moldar seu povo, para ensiná-los a confiar nele e a viver de acordo com seus mandamentos. Moisés, como líder, foi fundamental nesse processo, guiando o povo com sabedoria e fé. A vida de Moisés nos ensina que o caminho de Deus nem sempre é fácil, mas é sempre certo. Ele nos lembra que, mesmo em tempos de dificuldades, Deus é fiel e sua presença está sempre conosco. Moisés foi um exemplo de obediência e fé, seguindo a voz de Deus mesmo quando o caminho parecia impossível. À medida que os hebreus se aproximavam da terra prometida, Moisés continuou a guiá-los com determinação e fé. Ele sabia que sua jornada estava chegando ao fim, mas também sabia que seu legado perduraria. Moisés preparou Josué para assumir a liderança, garantindo que o povo tivesse um líder forte e fiel para guiá-los em sua nova terra. Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde pôde ver a terra prometida, mas não a pôde entrar. Foi ali que Moisés morreu, e Deus o sepultou em um lugar desconhecido. Sua vida e liderança deixaram uma marca indelével na história do povo de Israel e no coração de todos que buscam seguir a vontade de Deus. A história de Moisés é uma história de redenção, transformação e esperança. É um lembrete de que Deus pode usar qualquer um de nós para realizar seus propósitos, independentemente de nossas falhas ou limitações. Moisés, com sua fé e obediência, foi usado por Deus para mudar o curso da história e libertar seu povo. À medida que refletimos sobre a vida de Moisés, somos inspirados a seguir seu exemplo de fé e obediência. Que possamos buscar a vontade de Deus em nossas vidas e seguir sua direção, confiando em sua fidelidade e amor. Moisés nos mostra que, com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer desafio e superar qualquer obstáculo. Em nossa própria jornada de fé, podemos olhar para Moisés como um exemplo de liderança e coragem. Que possamos seguir seu exemplo, respondendo ao chamado de Deus com coração aberto e disposição para servir. E que, como Moisés, possamos deixar um legado de fé e amor que inspire as gerações futuras.